né? O impacto disso, a gente tem visto coisas como o aumento de depressão, né? de suicídio, sabe, desde autismo, TDAH, entendeu? Tudo isso explodiu, cara. Você pega essa estatística né, até anos 90, antes dos anos 2000, assim, é completamente diferente, cara, do que hoje em dia. Você acha que explodiu o número de casos ou agora só está sendo diagnosticado? Não, explodiu o número de casos também, porque é isso. Eu conheço muita gente que tem TDAH e, por exemplo, não sabia. Agora, assim, falo pessoas com 30, 40 anos, e agora com esse número de diagnósticos, cara, as pessoas procuraram ajuda. Então, é que aí é uma coisa... A gente pode pegar caso isolado, mas tem, vamos dizer, tem aí que tá, né? Eu vou ter que trazer aqui também literatura, porque senão parece que eu tô inventando as coisas e o pessoal acha que é teoria da conspiração, né? Enfim, tem um cara chamado, um filósofo e matemático inglês chamado Bertrand Russell, né? Que inclusive virou Lorde, né, na Inglaterra. O Bertrand Russell é um cara que talvez o pessoal na escola já tenha, né, lembrado, porque ele é muito mais conhecido como matemático, né? Eu mesmo no colegial, que hoje em dia nem tem mais colegial, já tinha ouvido falar do Bertrand Russell, mas né, depois que eu fui conhecer realmente quem é o Bertrand Russell, não é só a mesma coisa que falar, o Elon Musk é um cara que faz carro elétrico. Não, ele faz muito mais coisa do que só o carro elétrico. Então, né, o Bertrand Russell, ele era da Sociedade Fabiana, que era um grupo, um think tank, antes de existir ONG. Ele era um grupo lá na Inglaterra, basicamente já com uma intenção de criar um governo global, né? Eles já eram globalistas na época, né? Já eram tecnocratas de criar não mais um modelo de governança baseado em representatividade, né, através de eleição, né, democracia do povo escolher não, que os tecnocratas, os técnicos e os cientistas e os especialistas que deveriam controlar a sociedade, né? Tem outras questões aqui, mas vamos ficar por aí, que tá bom. Mas ele tem um livro chamado O Impacto da Ciência na Sociedade, se eu não me engano é da década de 40 ou 50, eu não lembro exatamente. Vou dar outros caras que eram socialistas fabianos, o H.G. Wells, né, que o pessoal acha que é só escritor de ficção científica, né, o Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, o irmão dele, Julian Huxley, que foi o primeiro diretor da Unesco, na ONU, né, o cara que escreveu o manifesto da Unesco, que é o braço cultural da ONU, né? Todos eles, antes da ONU existir, eles já estavam ligados à formação da Liga das Nações, que foi a primeira tentativa pós-Primeira Guerra Mundial de já estabelecer um governo global, né? Enfim, né, o Aldous Huxley e o Julian Huxley, inclusive, eram netos do Thomas Huxley, que era o braço direito do Darwin, né? Então toda a questão ali da Royal Society, né? Eles também faziam parte de sociedades secretas ali, ligados à Royal Society, né? Que desde a fundação foi maçônica, foi Rosa Cruz, enfim, cara, é muito, né? Você passa... É uma raiz realmente que ela cresce ali, né? Enfim, no livro, né? No livro do Impacto da Ciência na Sociedade, o Bertrand Russell já falava, ele fala assim, olha, e se a gente pensar em uma escala temporal, poucas décadas depois ele já estava implementando essa agenda, né? Ele fala assim, que no futuro, né, através de, ele fala em injeções, então a gente pode entender, né, através de um complexo farmacêutico, através de dieta, então através do complexo da indústria alimentar, de alimentação, e através de leis, nós vamos ter uma população que vai adorar a sua escravidão. Já falava, entendeu? Então, cara, eles são pensadores, todo mundo que você falou aí é só gente que realmente é foda. Você não tá falando de gente deles, assim, sem conhecimento, não. É gente que mas cara, é cara inteligente, mano. Uma visão da sociedade que é eugenista, né? Para quem nunca ouviu esse termo, é um termo que foi cunhado por um cara chamado Thomas Malthus, né? Que era representante ali do Império Inglês, que é o último império
da história, que de certa forma continua existindo, porque você tem o tal do Five Eyes, que são Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, né? De o quê? De ter uma hegemonia, de um controle, basicamente um controle mundial, né? Então o Thomas Malthus era empregado da Companhia das Índias Ocidentais, que era o braço, vamos dizer, comercial do Império Britânico, né? Que escravizou a Índia, que escravizou a China, né? Por exemplo, promoveu, né, a guerra do ópio na China para dominar ali a galera, a população através de droga, entendeu? Né? São os primeiros narcotraficantes da história, inclusive fundando bancos, né, para lavar o dinheiro vindo da droga. Caraca. E até hoje, né, a indústria da droga é maior do que a automobilística, acho que só não é maior que a bélica, mas assim. Então, de novo, a gente como, né, cidadãos comuns e meros mortais, a gente não tem muitas vezes acesso a isso, a nossa visão do mundo é muito limitada, né? Inclusive pelos veículos de comunicação que eles detêm. Eles são donos dos jornais, eles são donos das TVs, eles são donos das rádios, e eles criam uma realidade que a gente, então, eu trabalho, ganho meu dinheiro, né? Mas de repente você fala, mas por que coisas que nunca existiram começaram a ser, né? Sim. Impostas, não é nem promovidas, tão necessárias, tão necessárias, senão você vai preso se você não adota, não aceita, né, tal agenda, né, se você não aceita que teu filho seja doutrinado, né? Por quê? Porque, de novo, a gente remonta, e qual que era o tema principal do Thomas Malthus ali no tratado dele sobre população. Daí você fala, não, mas hoje a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta, é muita gente, né, os recursos naturais. Você fala, peraí, no século XVIII não tinha. E mesmo assim ele já está falando, não, a gente tem que reduzir a população, a gente tem que controlar quem pode reproduzir, quem não pode, de um ponto de vista da elite, né? Eugenista. Então, no começo do século passado, tinha partido eugenista no mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Depois ganhou uma conotação negativa depois da Segunda Guerra Mundial, porque, né, a Alemanha também era eugenista. O Congresso americano pegou agora o Fauci lá, né? Que é um dos maiores do mundo hoje. Exato. Então, né, quando você tá falando, a gente está falando, essa coisa do... A gente tem que ver, né, é um guarda-chuva, né? Da mesma forma como se você for no site do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, né, eles têm um gráfico que é basicamente como se fosse parece até o desenho de um vírus, né? Porque é um centro. Caraca, e ele tem... Então, assim, como que a gente, através de uma política específica, a gente impacta a distribuição de alimento, a rede de distribuição, a gente impacta a educação, a gente impacta a commodity, a gente impacta a política, entendeu? Então, assim, é uma coisa meio holística, né? Holística no sentido de totalitário, assim, né? Então, assim, por exemplo, já acabou de sair uma matéria no The Guardian, agora em 2024, mas isso já tem estudos desde 2016, né? E, na verdade, o estudo assim, da queda do esperma masculino já remonta aos anos 40, já desde os anos 40 da década do século passado, né? Eles já estão estudando, né, propositalmente como... Então agora, olha só... Tá caindo agora, eu ouvi falar isso, que não. Já tá... Mas sabe o que? Microplásticos já estão, microplásticos encontrados no sêmen masculino. E o estudo, inclusive, fez em ratos e em cachorros também. Tá todo mundo com microplásticos no esperma.